Olá, irmãos, tudo bem? Continuando nossa conversa em relação à probabilidade, uma coisa que eu gostaria de falar antes de começar a probabilidade condicional é o seguinte. Um exemplo na sala de aula que ocorreu foi que onde que eu posso verificar se é possível ou não a união de dois eventos e onde eu posso retirar essa repetição que acontece na união de eventos. Bem, somente para relembrar o que é a probabilidade da união de eventos, eu tenho o seguinte: a probabilidade de A ou B acontecer é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A e B, certo? Isso aqui é como um parênteses, que eu somente finalizando o evento, a aula anterior. Bem, se eu tenho isso, pessoal, quer dizer que eu vou estar considerando a probabilidade do meu evento A ocorrer, a minha probabilidade do meu evento B ocorrer, e eu vou retirar a probabilidade do evento A e B ocorrer. Ou seja, eu vou estar tirando uma interseção desses acontecimentos. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Em um jogo de matemáticos, lógico, está falando o seguinte: joga-se um D20, um dado, um icoságono, um icosaédrico. É um dado de 20 lados, normalmente utilizado no RPG. Ele coloca o seguinte: você joga e se cair, com a face voltada para cima, lógico, um múltiplo de 4 ou um número primo, eu consigo fazer a ação, ou seja, a ação é feita. Tá, eu estou em algum pântano e tudo mais e aparece um monstro, vou chutar ele. Beleza, joga o D20 para saber se você vai acertar ou não o monstro, ou se você consegue tirar seu pé da lama e chutar ele. Né? É uma coisa típica do RPG, não é só referências. Então, assim, primeiro, eu vou numerar as probabilidades de A e B ocorrer, no caso do lançamento, certo? Que vai ser meu experimento e não o fato de eu chutar o monstro, e retirar a repetição deles. Como eu consigo visualizar isso em linguagem de conjuntos, em linguagem matemática? Bem, quando a gente joga o 20, tem 20 possibilidades de ocorrer, certo? Então, vamos lá. Vou colocar o SA, o SB, certo? Tá. O meu SA vai ser quantas... meu SA não, o meu evento A, tá? Vamos lá, perdão. O meu S, que é o meu espaço amostral total, eu jogar o meu D20 e verificar as possibilidades possíveis. Ou seja, 1, 2, 3 e assim por diante até o 20. Ou seja, quer dizer que o meu número de possibilidades possíveis, é bem redundante, vai ser igual a 20, certo? Minha probabilidade de A vou colocar aqui como se cair um múltiplo de 4. Esse aqui vai ser o meu A. O meu outro vai ser um número primo, vai ser o meu B. O meu A, então, qual que é as minhas possibilidades, os meus números de eventos relacionando o múltiplo de 4, então? O meu evento A, que é o múltiplo de 4. O múltiplo de 4 são todos os números que são múltiplos ou divisíveis por 4, certo? Ou seja, para 4, de 1 a 20 eu tenho o 4, eu tenho o 4, né? 4, 8, 12, 16 e o próprio 20. Ou seja, o meu número de possibilidades aí sim vai ser igual a 5, certo? Que vai ser a minha quantidade. Esse aqui vai ser o meu evento, os meus elementos possíveis do meu evento e o meu número de elementos, tá? Eu vou continuar sendo um pouco chato na nomenclatura para não perder esse costume, porque, como eu falei, probabilidade estatística é realmente muito chato, tá? Muito chato não. Não é a palavra chato. É um pouco mais incisivo na sua nomenclatura e escrita, tá bom? Bem, o evento B, então, vai ser um número primo. Ou seja, quais são os números primos? São aqueles números múltiplos dele mesmo, quer dizer, que são divisíveis somente por ele e por 1. Ou seja, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11,
o 13, o 14 não, o 15 não, 16 não, 17 sim, o 18 não, o 19 sim. Eles são os números em que não vai haver múltiplo deles, certo? Não vai ter nenhum número que eu consigo dividir ele, senão um e ele mesmo. Mas enfim, é um jogo roubado, então tem muitas possibilidades. Então vamos pensar o seguinte. Qual que é a minha probabilidade da minha ação ser feita? A união do evento A com o evento B, somente colocando aqui o número de elementos de B é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É igual a 8. Quer dizer que a minha probabilidade de A ou B é igual, ou posso colocar uma outra anotação aqui, A, U, B, que é a união, probabilidade de A. Probabilidade de A. Como é que eu escrevo a probabilidade de um evento ocorrer? Número de elementos de A dividido pelo número de elementos totais, certo? Mais número de elementos de B dividido pelo número de elementos totais, menos o que está ocorrendo nos dois simultaneamente, A e B. Se eu tenho isso, número de elementos de A, a probabilidade de A e a probabilidade de B. A probabilidade de A é 5 em 20, de B é 8 por 20, ou seja, 5 por 20 mais 8 por 20 menos... agora eu vou colocar o que está sendo repetido. Bem, o 2 não está sendo repetido não está sendo repetido em A. O 3 não. O 5 não. O 7 não. O 11 não. O 13 não. O 14 não. Não, nenhum. Ou seja, se nesse caso aqui não tem nenhum número repetido, porque um é primo e o outro é múltiplo de 4, não há repetição, ou seja, menos 0. Eu não preciso retirar os números repetidos. Se fosse, eu consigo fazer minha ação em que ou eu tiro um número ímpar ou um número primo, aí sim, porque 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 é ímpar, 11 é ímpar, 13 é ímpar, 17 é ímpar, 19 é ímpar. Ou seja, a maioria dos números parece são ímpares, né? Então, assim, eu consigo ter dependendo da minha jogada, dependendo do meu evento, eu consigo ter uma interação maior entre esses subconjuntos entre os elementos, tá? Mas, assim, isso aqui é somente relembrando como a gente pode interpretar isso, tá bom? Nisso, então, somente para resolver, eu tenho 5 mais 8 é 13 em 20, ou seja, um pouco mais da metade, um pouco mais de 50%. Bem, posso deixar aqui ou posso colocar em porcentagem? Tanto faz. Eu não vou ser crítico em relação ao resultado final. Chegando aqui e interpretando, e pelo menos construindo aqui, perfeito, você entendeu o que está acontecendo. Mas, voltando ao nosso exemplo, fechando aqui, eu tenho aqui probabilidade condicional. Como eu falei na aula, a probabilidade condicional de um evento ou mais ocorrer é que vai haver vários eventos acontecendo no meu experimento. Ou na minha situação, problema, em que eu, vou estar viajando e a probabilidade do pneu furar, tiver uma lanchonete, tiver uma lanchonete no meio, onde pode ter borracharia e pode aceitar cartão se eu não tiver dinheiro, enfim, vai ter várias condições, eu consigo interpretar ela de uma maneira probabilística. Ou seja, uma coisa vai meio que... eu consigo verificar esses eventos separados, só que qual que é a probabilidade se eu tiver uma viagem, qual que é a probabilidade do meu pneu furar, eu não ter o step, eu não achar posto de gasolina e esse posto não ter borracharia e nessa borracharia não aceitar cartão? Tipo, eu posso juntar tudo isso. Só que, para eu verificar e ir na última condição, as outras devem ter sido atendidas. Ou seja, a maneira mais simples de se definir probabilidade condicional é porque ela condiciona em relação a outros. Ou seja, a probabilidade do meu A, desse meu evento ocorrer, dado B, ou seja, dado que já ocorreu o meu outro evento. Ou seja, é realmente interpretativa. Professor, é só jogar em números como o senhor fez aqui? Mais ou menos.
A gente vai ter que verificar o problema, listar e aí sim fazer as contas, tá? Normalmente esses problemas são um pouco mais curtos, enxutos, ou seja, dá para você interpretar mais rápido, por assim dizer, dá para você escrever o que está acontecendo, não interpretar mais rápido, tá? Perdão, desculpe a confusão. Mas enfim, vamos imaginar assim, em uma loja de eletrodomésticos, está verificando o aumento das vendas de certos produtos no primeiro semestre do ano. E verificou-se o seguinte, que as vendas de 3 produtos nos meses de janeiro a junho, elas se comportam assim, em relação ao aumento de vendas de acordo com o padrão estabelecido. Porque assim, eu estou prevendo e eu vendo uma média de 50 geladeiras, de 100 fogões. Mas só que nesses meses eu sempre vendo a mais de 100 fogões. Eu sempre vendo acima disso. Ou seja, daqui eu vou ter, somente verificando a minha tabela, certo? Ar-condicionado no mês de fevereiro não tem um aumento. Sempre vai ou abaixo ou na média. Já abril tem um aumento. Ou seja, sim, vai ter um aumento de vendas. Junho, sim, porque já está começando o mês de férias, a galera vai para a praia, alguma coisa do tipo, vai pro Cerradão, enfim. Geladeira. Geladeira mês de março, sim, começo de ano, vamos limpar tudo, não sei o que. Fevereiro também, carnaval, vamos comprar geladeira para abastecer de suco, refrigerante e tal. Já março cai, abril cai, maio levanta, ou seja, tem várias informações, fogões, sim ou não, aumenta ou não aumenta, mês das mães, não é mês, enfim. Tem várias possibilidades que a gente consegue interpretar aqui, viajar na maionese mesmo. Só que, na minha probabilidade condicional, eu posso verificar se eu tenho qual que é a minha probabilidade de pegar um mês aleatório e ter um aumento de fogões no mesmo mês que aconteceu o aumento de vendas de geladeira. Qual que é a probabilidade de eu pegar um mês aleatório e eu ver que nesse mês teve um aumento de fogões e aumento de fogões no mesmo mês que teve aumento de ar-condicionados. Tem alguma correlação entre isso? Bem, vamos verificar como estudar isso. Se eu tenho o quê? Minha probabilidade condicional, como eu estava falando, ela vai ocorrer em que um outro evento já ocorreu. E é por isso que eu tenho especificamente essa observação aqui. B já aconteceu, ou seja, minha outra condição ela já ocorreu. Então, eu vou verificar, no meu exemplo, aonde B ocorreu para aí sim eu servir como base e eu estudar qual a probabilidade de A acontecer. Então, vamos lá. Primeiro, vamos observar aqui, deixa eu ver aqui, a probabilidade de B ocorrer, de B ou não. Primeiro, antes de tudo, ar-condicionado vai ser meu evento A. Eu vou colocar de vermelho, tá bom? A de ar-condicionado, G de geladeira e F de fogões, tá bom? Vai ser meus eventos A, G e F. O meu evento quer dizer que houve aumento ou não de vendas? Aqui, se fosse verificar, somente como curiosidade, a probabilidade do meu aumento de A é quais são os meses que tem aumento em relação aos meses totais. 6 meses, 1, 2, 3, 3 meses. Então, essa minha probabilidade de A vai ser igual a 3 por 6, 3 por 6, aqui vai ser 1, 2, 3. Probabilidade de G é igual a 3 por 6 e 1, 2, 3. Coincidentemente também, minha probabilidade de F é igual a 3 por 6. Só uma curiosidade, tá? Sobre isso. Enfim. Nisso, então, vou verificar a probabilidade de F ocorrer em que A já ocorreu. Ou seja, o meu A ocorreu quer dizer que eu vou pegar os meses em que teve a venda, que teve aumento da venda de ar-condicionados.
Então, assim, está falando que o meu A já aconteceu. Em quais meses o meu A já aconteceu? O meu A já aconteceu em azul em abril, vou colocar aqui, em abril, maio e junho, que foi as vendas de aumento de ar-condicionados, tá? Agora eu vou ver em quais desses meses marcados, abril, maio e junho, vou esquecer os meses de cima, em que houve um aumento de vendas de fogões. Ou seja, janeiro teve aumento, então nem vou considerar se sim ou se não. Fevereiro e março também, se sim ou se não faz diferença, porque eu quero saber aonde ocorreu as vendas de ar-condicionado e fogões também ocorreu. Tem essa diferença em relação a acontecer em um lugar e outro ao mesmo tempo, porque aqui é um em relação ao outro. E no exemplo anterior, união é um e o outro ao mesmo tempo, tá? Essa aqui é tipo uma condição, uma condição de ocorrência. Enfim, abril não, maio ocorreu, ou seja, somente no mês de maio que teve o meu aumento nos mesmos meses que o meu ar-condicionado teve. Ou seja, minha probabilidade é 1, a quantidade de elementos que teve do meu evento F em relação aos eventos que A ocorreu. 3. Ou seja, a minha probabilidade de eu pegar um mês aleatório em que vai ter um aumento de fogões em relação em que o aumento de ar-condicionados, de vendas de ar-condicionados também ocorreu, é de apenas 0,3 ou 33,333% de chance. Ao contrário também funciona? Bem, nesses casos aqui, eu posso te falar que vai funcionar. Por quê? O meu P de A em relação a F. A gente vem aqui e apaga essas marcações e quais foram os meses que o meu F ocorreu? S, fevereiro, março e maio, tá? Ou seja, ocorreu em 3 meses. O meu F ocorreu em 3 meses, então faz sentido. Tá, e a venda de ar-condicionados ocorreu em quantos meses? Apenas um mês, ou seja, também somente 33,333% de chance. Bem, professor, parece que está tudo a mesma coisa, porque a probabilidade é a mesma dele, certo? Sim, por isso mesmo que está dando certo. Está dando certo não, que está dando meio que uma coincidência. Mas, e se eu aumentar? Se eu colocar aqui, esse ano foi um ano muito quente, né? Então, se eu colocar aqui janeiro, sim. Abril fez frio, ou seja, não teve aumento. E fevereiro fez também. Fez um calor. Fez um calor, sim. Ou seja, foram 4 meses. Então, vamos observar aqui se essa diferença vai dar certo. Aqui é do primeiro. Aqui já é do meu exemplo 2, por assim dizer. Em que eu vou verificar a probabilidade de F em que A já ocorreu. Então, vamos primeiramente. Quais foram os meses em que A ocorreu? 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 meses. E desses 4 meses, quais realmente F aconteceu? 1, 2. Ou seja, em 2 vezes. Quer dizer que minha probabilidade dos meus fogões aumentarem no mesmo mês em que houve um aumento de vendas de ar-condicionados é de 0,5 ou 50% de chance de eu pegar um mês aleatório, certo? Esse aqui é um exemplo bem simples em que eu consigo pegar algumas outras informações que eu consigo jogar aqui, tá? Que eu consigo observar entre esses 3 ou mais condições. Só para finalizar a aula, se eu pegar o meu A em função de F, ou seja, probabilidade de A em que F já ocorre. Bem, o meu F
minha venda de fogões ocorre em quais meses? Ocorre em fevereiro, ocorre em março, ocorre em maio. Em quais desses meses ocorre maio? Ou seja, 1, 2, 3. Ou seja, meu F ocorreu em apenas 3 desses meses. E em quais desses 3 meses ocorreu o evento A, que foi o aumento de geladeiras? Em 1 e 2. Ou seja, 2. Quer dizer que a minha probabilidade de pegar um mês aleatório em que a minha venda de fogões, minha venda de ar-condicionados teve um aumento e que também os meus fogões teve aumento também nos... A fala é, qual a probabilidade de pegar um mês aleatório em que eu vou ter aumento de fogões e, da mesma maneira, eu vou ter aumento de ar-condicionados, em funções aos meses que teve aumento de fogões, tá? É meio que um pouco complicado de você definir essas nomenclaturas. Ou seja, é 0,666 ou 66,6% de chance. E já deu uma diferença, certo? Porque um vai ter um espaço amostral maior e o outro vai ter um espaço amostral menor, tá? São algumas observações, pelo menos para esse primeiro caso de probabilidade condicional. Mas a gente vai ver outros exemplos na próxima aula, tá bom? Pessoal, até!